Muitos investidores torcem o nariz para investir em ETFs, justamente porque aqui no Brasil a gente tem a cultura do famoso stock picking, que é basicamente você aprender a escolher as suas próprias ações. Mas para começar esse vídeo, logo de cara eu já quero mostrar um estudo para vocês, que é um estudo feito pelo Spiva, no qual ela comparou a rentabilidade de gestores profissionais aqui do Brasil com os índices que esses gestores tentaram bater. E a gente consegue ver aqui claramente que nesse estudo mostrou que os índices são extremamente vencedores. Nem 20% dos gestores profissionais conseguiram bater os índices que eles tentaram bater. E é justamente por isso que eu particularmente invisto somente através de ETFs. Porque nem gestores profissionais, investidores extremamente experientes, conseguem bater os índices. E hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar de 3 ETFs brasileiros que investem em small caps brasileiras. Ou seja, ETFs que investem em pequenas empresas aqui do Brasil. Então eu quero fazer o comparativo entre esses 3 ETFs e, claro, lá no final do vídeo eu quero dar a minha opinião. Qual desses eu mais gosto e se vale a pena ou não investir neles. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, se você não está nem entendendo o que eu estou falando, eu vou te explicar. ETF nada mais é do que um ativo que você pode comprar na bolsa de valores. Ele é um fundo de investimento. Mas esse fundo de investimento, o ETF, ele tem a característica primordial de seguir índices. Então você vai comprar um ETF que segue determinado índice. E o índice nada mais é do que um conjunto de regras que faz as decisões de investimento. Então pode ter um índice que diz que só pode comprar empresas com logo vermelho. É isso que o ETF vai fazer, vai comprar apenas empresas com o logo vermelho. É simples assim. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre ETFs que replicam índices de small caps. Ou seja, são ETFs que compram apenas pequenas empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira. E essa característica de ser uma pequena empresa tem se mostrado muito eficiente ao longo dos anos. E só para você ter dimensão disso, eu fiz uma comparação entre o Ibovespa e esse índice de small caps e esse foi o resultado. E a gente consegue ver aqui que o índice de small caps, que é o que está em roxo, performou mais de 2 vezes melhor do que o próprio Ibovespa, que é o principal índice brasileiro de ações. Mas então vamos começar os comparativos. E os 3 ETFs que eu quero comparar aqui são os 3 mais conhecidos que investem em small caps, que é o Small 11, o X-Small 11 e o SMAC 11. Antes de começar a comparação, eu só quero deixar claro uma coisa, para não rolar nenhuma confusão. Lá na comparação entre o Small 11 e o Ibovespa, que era a comparação entre as Small Caps e o índice principal de ações brasileiras, eu utilizei o exemplo do Small 11, simplesmente porque o Small 11 existe há mais tempo, então eu consegui puxar dados mais longos. No aplicativo que eu uso para fazer as comparações, eu não consegui puxar o índice por si só. Por isso que eu tive que usar esse ETF, mas não tem nada a ver, não é porque eu prefiro Small 11, nada disso. A gente vai conversar disso a partir de agora. Mas vamos lá aos comparativos. Primeiro eu quero trazer essa tabela aqui para vocês que compara a gestora e a taxa de administração. O Small 11, a gestora que tem todo esse trabalho é a BlackRock e ela cobra uma taxa de administração de 0,5% ao ano. O SMAC 11, quem é a gestora é o Itaú Asset, que é a Asset do Itaú. Ele também tem uma taxa de 0,5% ao ano de administração. E por fim, o X-Small 11, quem é a gestora é a XP Inc. e ele possui uma taxa de administração de 0,3% ao ano. De forma geral, as 3 gestoras são excelentes, não tem nem o que falar. Mas um pequeno pontinho positivo aí para a Small 11, que a gestora é a BlackRock, uma das maiores gestoras do planeta Terra. Mas, por um outro lado, um ponto mega positivo para o X-Small 11. Afinal, ele tem uma taxa de administração de apenas 0,3% ao ano. É quase metade dos outros ETFs, então a gente tem que levar em consideração isso. Outro ponto que podemos comparar aqui são as rentabilidades desde 2022, que é os dados que eu consigo puxar dos 3 juntos. E a gente vê aqui claramente que eles são extremamente parecidos. E por que esses 3 ETFs possuem a rentabilidade praticamente igual? Simplesmente porque os 3 ETFs replicam exatamente o mesmo índice, que é o SMLL, que basicamente é o índice principal de small caps aqui do Brasil. Existe uma pequena diferença na rentabilidade desses índices, porque os ETFs não conseguem replicar 100% o índice. Afinal, o índice é uma carteira teórica, os ETFs colocam ele em prática. Então, algumas pequenas diferenças podem acontecer, mas são diferenças praticamente relevantes, como a gente viu no gráfico anterior.
Mas basicamente o SMLL é um índice de small caps aqui do Brasil que investe em mais de 120 empresas. E o interessante é que ele também é extremamente diversificado pelos setores, como estamos vendo aqui na imagem. Outro ponto que também é bacana é que mesmo sendo small caps, e a gente às vezes não tem muito essa palavra no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa que realmente são pequenas empresas, pequenas no sentido de a gente nem conhecer, mas a gente consegue ver aqui que tem gigantes empresas como Pets, Pão de Açúcar, Cielo, Arezzo, são empresas extremamente conhecidas e relevantes aqui no Brasil. Um ponto que a gente precisa ter em mente ao investir em small caps, caso seja sua opção de investimento, é que a gente está falando aqui de pequenas empresas. Então a volatilidade dessas empresas costuma ser historicamente maior do que de grandes empresas. Então saiba que se você optar por investir em algum índice de small caps, você estará se expondo a uma grande volatilidade. Mas afinal, se eu tivesse que escolher um desses ETFs, qual que eu escolheria? Eu particularmente escolheria o XMAL11, simplesmente por conta da sua taxa de administração ser quase metade das outras. Enquanto o SMAC11 e o SMAL11 cobram 0,5% ao ano, o XMAL ele cobra apenas 0,3%. Então, para mim, na real, essa é a diferença mais relevante entre eles. Mas, de fato, qualquer um deles, para o seu propósito de investir em small caps do Brasil, serviria. Mas, Kaique, o que mais importa? Vale a pena investir em algum desses ETFs? Bom, na minha opinião, não vale. Simplesmente porque eu não vejo sentido de investir somente no Brasil. Isso serve para qualquer tipo de empresa. O Brasil ele representa menos de 1% da Bolsa Mundial. Se a gente for pegar ali as small caps, talvez chegue em 0,3% da Bolsa Mundial. Então você investir nisso seria algo extremamente especulativo da sua parte. Afinal, você está supondo, ou de repente você tem uma informação extremamente privilegiada, que esse 0,3% do mundo vai rentabilizar melhor do que o resto das 99,7% das outras empresas. Então, para mim, de fato, seria algo especulativo e no qual eu não concentraria parte do meu dinheiro nisso. Eu gosto de investir em coisas que são provadas e que fazem sentido, na minha opinião. E investir em small caps no Brasil, para mim, não faz. Ah, mas Kaique, então você não investe em small caps aqui do Brasil? Eu invisto, mas eu invisto através de ETFs mais amplos, que inclusive investem em empresas dos países emergentes como um todo. Então ele vai pegar empresas do Brasil, da China, Indonésia, Malásia, enfim, vai pegar diversas empresas que também estão inclusas às small caps aqui do Brasil. Aqui eu estou querendo dizer aqui, para mim não faz sentido concentrar uma parte do meu capital destinada às small caps do Brasil. Eu invisto nelas, mas de forma mais ampla, pegando outras empresas também. Lembrando que não é porque eu não invisto que você não deve ou não pode investir também. A ideia desse vídeo aqui é trazer todas as informações que você precisa para tomar sua própria decisão. Então, assistindo esse vídeo, você já tem um repertório interessante para tomar essa decisão. Inclusive, aqui no canal tem diversos outros vídeos falando de ETFs e de estratégias que você pode assistir para aumentar aí o seu repertório e poder tomar essa decisão mais confiante, tá bom? Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender um pouco mais sobre small caps aqui do Brasil? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você quer aprender mais sobre ETFs, seja aqui do Brasil ou do exterior, clica aí para me seguir, que toda semana a gente posta vídeo novo aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!